A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou Cidelci Ribeiro, presbítero na Assembleia de Deus, Ministério Fama, Goiânia, Goiás. Meus irmãos, eu estou trazendo nessa ocasião para você a terceira lição do terceiro trimestre de 2025 da revista Betel Dominical, que é essa revista aqui, ó. Ela traz como tema para esse trimestre Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Essa lição, lembrando que ela será ministrada no próximo domingo, dia 20, que também, por coincidência, é o terceiro domingo do mês de julho desse ano de 2025. O título, na verdade, é Rejeição e Oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Mas antes de entrar diretamente na lição, eu gostaria de pedir para você, já deixe o seu like, já compartilha e se inscreva no canal. Ative as notificações, porque assim você vai receber em primeira mão novos vídeos quando eles forem postados aqui. Dito isso, vamos ao que nos interessa. Texto áureo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Meus irmãos, é conhecido e é sabido por todos nós que o Senhor Jesus Cristo ele foi enviado aos filhos de Israel para trazer de volta a harmonia que havia se perdido entre Deus e aquele povo. Mas o que aconteceu foi que o povo de Israel não reconheceu Jesus como sendo o Senhor, o Salvador. Muito pelo contrário, ele foi massivamente rejeitado. E é o que nós vamos aprender e conhecer nessa lição, como foi que Jesus passou por tudo isso e se ele de fato conseguiu vencer todas essas oposições ou não, né? O texto, a verdade aplicada, melhor dizendo, diz assim, ó: assim como Jesus, seus discípulos devem perseverar na caminhada a fim de cumprir sua missão, mesmo diante de oposições e rejeições. Ou seja, este é um convite para que nós possamos perseverar, para que nós possamos ser persistentes na nossa fé, ser persistente na nossa jornada como filhos de Deus, como filhos amados, como aqueles que o Senhor chamou e aqueles que o Senhor capacitou. Portanto, nós vamos enfrentar muitos dilemas, nós vamos enfrentar muitas palavras contrárias contra a nossa fé, contra nosso posicionamento, mas a exortação que nós recebemos a respeito disso é que nós possamos perseverar. Por que perseverar? Porque o nosso Senhor Jesus ele também foi perseverante. Foi perseverante, por isso ele também foi capaz de cumprir a sua missão nessa terra. Nós só podemos cumprir a nossa missão, cumprir o nosso propósito, ou mesmo objetivos que seja na área pessoal, se nós formos perseverantes. Em tudo que formos fazer, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos nos empenhar, porque não é fácil, nada que começamos é simples, nada que começamos, que iniciamos é fácil. Nós sempre vamos encontrar barreiras, vamos encontrar levantes, mas para isso a gente precisa manter o foco e seguir adiante, porque foi assim que Jesus venceu e é assim que também nós vamos vencer e cumprir também como Cristo o nosso propósito. Os objetivos da lição eles são claros, são 3. Primeiro, saber que o Filho de Deus foi rejeitado por muitos. Segundo, compreender que a rejeição não faz parte dos que amam a Deus. E terceiro, ressaltar que o Pai não se agradou dos que rejeitaram seu Filho. Então, até hoje, aqueles que rejeitam a Jesus, eles não agradam o coração de Deus. Deus não fica contente com isso. A principal tristeza é saber que essas pessoas estão perecendo. É saber que essas pessoas estão caminhando para um fim trágico, cruel, e um fim onde o preço
é o sofrimento na eternidade. Mas isso não afeta Deus. Isso afeta cada um daqueles que rejeitam a Deus. Portanto, quando Deus às vezes fica entristecido com isso, não é porque está doendo nele. Não é o problema causado nele, mas o problema que as pessoas causam em si mesmas. Vamos para os textos de referência. Eles se encontram em João, capítulo 6, versículos 66, 61, depois o versículo 66 até o 68. 60, diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? 66 agora. Desde então, muitos dos discípulos tornaram-se para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? 68. Respondeu-lhes, pois, Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Então, ali naquele momento em que muitos rejeitaram a Jesus, ficaram só os 12 ali. E dentre aqueles 12, Jesus fez a pergunta, e aí, vocês não querem ir também? Acompanhar essa multidão aí que está indo embora? E aí Simão Pedro, com muita sabedoria e com revelação do céu, disse isso, falou, não, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna, ninguém mais tem. Ninguém tem vida, só o Senhor pode nos oferecer. Então Simão Pedro entendeu de pronto ali qual era a mensagem, qual era o propósito de Cristo. A introdução nos diz assim, nesta lição veremos como Jesus enfrentou a rejeição. Jesus enfrentou a rejeição. Como ele enfrentou a rejeição? E isso sem desistir. Ele não desistiu do seu propósito. Um deles, um principal propósito ao qual Cristo veio ao mundo, é claro, era resgatar o homem, fazê-lo com que esse homem tivesse outra vez comunhão com Deus, mas na sua missão física, ele teria que encarar a cruz. E ele não fugiu dela. Ele não retrocedeu. Por isso, Deus fala assim que não tem prazer nos que retrocedem, mas naqueles que avançam. Cristo cumpriu muito bem esse papel, essa jornada. Tópico 1. O tópico primeiro tem como título, Jesus enfrentou a rejeição. Jesus não paralisou diante da rejeição que sofreu. Pelo contrário, ele continuou focado na missão que tinha a cumprir. Isto é, Jesus, ele seguiu em frente. Ele tinha uma missão e não importava ou não importou-se com o peso das rejeições que vieram, das oposições que surgiram. Ele enfrentou e venceu. Nós vamos ver isso. Tópico 1.1. Jesus seguiu em sua missão. Jesus seguiu pregando o reino e o amor de Deus para quem cresce no Filho tivesse a vida eterna. Ou seja, a proposta do reino de Deus era para aqueles que crescem nele. Aqueles que crescem no Filho de Deus. Eles seriam levados para um status. Qual que seria o status? O status de vida eterna, de vida plena. Ou seja, a morte não teria mais poder sobre aqueles que crescem e recebessem o Senhor Jesus como sendo o Filho de Deus, o Salvador, único e suficiente. Apesar de ter sido rejeitado por muitos, o Filho de Deus foi exaltado pelo Pai. Logo no início da sua jornada, do seu ministério, Jesus ele foi ao encontro de João Batista no Rio Jordão. E ao chegar lá, ele foi batizado por João. Apesar de João querer ali resistir, não, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Mas logo de início, João o reconheceu, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, quando Jesus se aproximava. Ali Jesus estava deixando claro, olha, a nova criatura, ela nasce das águas. Assim como o João mesmo, ele falou, olha,
eu batizo com água, mas tem um que vem aí que batizará com água e com fogo. Então, o batismo nas águas, ela é uma confissão pública da nossa rejeição ao mundo. Então, aquele momento em que Jesus ele saiu das águas, emergiu das águas, veio um sinal do céu. É como uma pomba, né? Um sinal corpóreo, como se fosse uma pomba descendo sobre ele, que era o Espírito Santo. E aí Deus ele já deu ali uma declaração muito importante. Que declaração era essa? Foi um testemunho. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Então, ali, já no início, Jesus foi exaltado pelo Pai. 1.2. Alguns rejeitaram os milagres de Jesus. Nós sabemos que durante a caminhada e permanência de Jesus aqui pela terra, muitas pessoas receberam cura, milagres, foram testemunhas de milagres que Jesus fez, né? Mas esses milagres, muitos deles, ou praticamente todos, foram rejeitados pelos fariseus, né? Os senhores, doutores da lei, não aceitavam o que Jesus estava fazendo. Muitos falavam que ele expulsava demônios por demônios, que na verdade não existe isso. E Jesus deu até uma aula para eles. Olha, como pode um reino ser dividido entre si? Se o reino se dividir entre si, ele não subsiste. E isso é importante porque vale para nós também. Muitas vezes, nós como cristãos entramos em embates com cristãos também. Ou seja, nós vamos para a internet, levamos isso para as nossas redes sociais, né? Um querendo vencer o outro no debate. E isso não pode ser assim, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Então nós temos que levar isso para talvez uma discussão isolada e corrigir e chegar a um consenso, e não trazer isso para a via pública, para que todos conheçam as mazelas do nosso ser imperfeito que ainda somos. Então, é preciso que a gente tenha cuidado sobre isso. Voltando aqui, João narra 7 milagres realizados por Jesus. Entre eles, Jesus cospe na terra, um deles, né? Faz uma lama e unta os olhos de um homem cego, ou seja, um milagre bem inusitado. Esse milagre evidencia uma vez mais a divindade de Jesus, irritando grandemente os fariseus. Então, essa forma como Jesus usou esse milagre inusitado para curar, sarar os olhos daquele homem que ali estava, que era cego, causou indignação nos fariseus. Eles se revoltaram poderosamente, porque aquele milagre ele foi público e ele foi inusitado, né? Não foi uma coisa assim comum. E então, eles conheciam aquele cego. Isso é o que era importante, eles sabiam quem ele era. Né? Uma pessoa cega que já há muitos anos sofria com aquela deficiência e Jesus foi lá e o curou. E eles ficavam bravos, né? Porque Jesus, além do mais, ele fazia curas e milagres em dia de sábado, o dia que era proibido, né? Fazer qualquer tipo de atividade. E Jesus deu uma aula ali para eles. Em alguns momentos, Jesus falou: olha, o Filho do Homem, isso mostra que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E disse: olha, se cair um jumento seu, um animal dentro de um buraco, vocês não vão lá tirar? Então não convém que essa filha de Israel não fosse sarada ou curada do seu mal num dia de sábado. Então Jesus trouxe ali uma didática muito perfeita e profunda através dos seus ensinos, através das curas, dos seus milagres. Né? E por isso ele era absurdamente rejeitado pelos fariseus, principalmente por eles, né? Aqueles que dominavam ali a teologia do templo, aqueles que eram doutores da lei, pessoas formadas, escribas, fariseus. Então essas pessoas se opunham ao ministério de Jesus de maneira ferrenha. 1.3. Rejeitado pelos irmãos. Olha só, meus irmãos, isso aqui é bastante inusitado, né? É bastante assim diferente, porque imagina, né? O Senhor Jesus com todo aquele poder que ele utilizava ali durante os eventos de cura, de milagre, e os próprios irmãos não reconheciam ele como o Senhor, como Salvador,
É interessante que hoje em dia os irmãos têm uma forma assim intrigante de declarar seu amor pelo outro, né? É fazendo bullying, denegrindo, rebaixando o outro. É interessante. Dentro da minha casa mesmo isso acontece muitas vezes e eu tento corrigir as crianças. Olha, não é assim, elogie uns aos outros, né? Não façam isso, não façam bullying, mas declarem um elogio sobre o seu irmão, né? Você vai ver o quanto que isso é diferente, o quanto que isso muda a perspectiva. E os irmãos de Jesus, eles também não queriam Jesus por perto. Veja só, Jesus teve irmãos biológicos, também filhos de Maria, entre eles Tiago, José, Judas e Simão. Marcos 6, verso 3. Porém, houve um tempo em que eles também o rejeitam, né? Disseram-lhe, pois seus irmãos, sai daqui. Senhor, sai daqui, vai para outro lugar. Não fica aqui próximo de nós, não. É que isso aqui está pegando mal. Porque eles também não queriam, talvez, ficarem mal com a maioria. Porque a maioria das pessoas rejeitavam Jesus. Era uma minoria que aceitavam o que Jesus estava fazendo. Porque eles foram doutrinados. É como a nossa nação hoje em dia, né? Muitos são doutrinados aí. E eles foram doutrinados e aprenderam assim a rejeitar Jesus. Isso era tão forte no coração deles e a gente não deve julgar, porque nós sabemos que também o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo que nós conhecemos hoje em dia, ele também foi um ferrenho opositor do cristianismo, né? Ele lutou para prender os cristãos para parar o cristianismo no início, né? Então ele fez de tudo. Mas isso porque ele aprendeu assim. Então os irmãos de Jesus também aprenderam isso. Aprenderam nas sinagogas que a Torá, né, como são o Pentateuco, era a única palavra de Deus que tinha valor, que tinha peso e que realmente eles precisavam seguir e se orgulhar disso. E aí quando o Senhor Jesus chegou de uma maneira libertadora, trazendo uma nova doutrina, nova no sentido de ser ela muito mais potencializada, né? A doutrina dos evangelhos, daquilo que Jesus deixou, para muitos era muito leve, é muito superficial, mas muito pelo contrário, né? Enquanto que você lá no Antigo Testamento, você tinha que seguir a lei, né? A lei de Moisés, e bastava você bater o ponto, bastava você ter uma aparência ali que tudo estava certo. Mas aí Jesus chegou e falou assim, olha, essa aparência ela não tem valor nenhum. O que vale é aquilo que está dentro do coração, é o pensamento, aquilo que está na sua mente, aquilo que governa o seu ser interior, é isso que tem valor. Então, o peso foi muito maior. E eles aprenderam isso, né? Aprenderam a rejeitar qualquer outro tipo de doutrina, até que, a gente sabe, depois eles se converteram, mas no início não foi assim, eles queriam Jesus distante. Talvez por vergonha, talvez por não querer fazer parte, né, daquilo, tudo que estava acontecendo, daquilo que era novo, daquele movimento, que ainda era pequeno. Mas Jesus depois os acolheu, os abraçou e a gente conhece muito bem a história. Mas não é esse o propósito do nosso tema aqui. É aprender que Jesus ele foi rejeitado, inclusive pelos seus próprios irmãos. Nós aprendemos no tópico 1 3 coisas. Que Jesus foi rejeitado por muitos, entre eles os fariseus, que foi rejeitado também pelos próprios irmãos, aquilo que acabamos de falar, e mesmo sendo rejeitado, ele seguiu cumprindo a sua missão. Ele não parou por nada. Tópico 2. Jesus não parou diante da rejeição. O Filho de Deus foi rejeitado pelas autoridades religiosas, pelo seu próprio povo e por alguns de seus seguidores. Porém, nada disso fez com que ele deixasse de cumprir a sua missão. Não importa, meu irmão, aquilo que já falamos lá no início. Não importa o quanto seremos rejeitados, o quanto de oposição vai se levantar contra a nossa fé, nós precisamos seguir em frente, rompendo em fé, porque sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus ou fazer parte do coração de Deus no profundo,
no mais íntimo de tudo, nós precisamos ter a fé. E a fé, ela vence todas as barreiras, todos os empecilhos, todos os levantes e barreiras que se colocam diante de nós. 2.1, rejeitado pelas autoridades religiosas. Nós comentamos um pouco a respeito disso, né? E nós sabemos que as autoridades religiosas foram um dos principais opositores de Jesus. Jesus sabia que seria rejeitado por eles. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Lucas 9, 22. Ou seja, Jesus tinha esse conhecimento, tinha essa certeza no seu coração de que a sua estadia enquanto filho de Deus aqui na terra, quanto profeta, seria de oposição ferrenha e dura. E isso não pararia somente nele, se estenderia por gerações e chegaria até nossos dias. Nós sabemos que há muitos que rejeitam Jesus, inclusive alguns que professam o nome de Jesus, né? Rejeitam ele. Acham que Jesus é apenas um servidor, um servo que tem que dar aquilo que eles pedem. E quando não recebem aquilo que buscam, né, no íntimo do seu coração, e a palavra de Deus vai dizer que pedis e não recebeis porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Então não adianta pedir, porque Jesus não vai te dar. Outro pode te dar, mas se você pedir somente para você mesmo, para seu próprio deleite, você vai sofrer a recusa, né, um não do Senhor Jesus. Muito bem. 2.2. Rejeitado pelo povo escolhido. A rejeição do Filho de Deus pelos líderes de Israel levou muitos israelenses também a rejeitar o Senhor Jesus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, cai muito bem naquilo que já falamos anteriormente. Eles aprenderam que qualquer um que viesse e professasse ser o Messias seriam expulsos da sinagoga, e não foi diferente com o Senhor Jesus. 2.3. Rejeitado por alguns de seus seguidores. Jesus não atendeu às perspectivas materialistas de alguns e de seus seguidores, pregando uma mensagem dura, a qual eles não suportaram. Jesus, portanto, foi rejeitado por quem ouviu suas pregações e presenciou seus milagres. Então, muitos dos que ouviram ali ao ensino de Jesus o rejeitaram. E aqueles também que participaram dos seus milagres também fizeram a mesma coisa, rejeitaram o Senhor Jesus, infelizmente. Né? Como nós falamos, que quando Jesus falou que era o pão da vida, o pão vivo que descia do céu e dava vida ao mundo, muitos abandonaram ele, só ficaram os 12 ali para trás. Aprendemos no tópico 2. Sabia que Jesus sabia que seria rejeitado pelas autoridades de Israel, que o povo acompanhariam a lideração na rejeição, que muitos o seguiam pelas perspectivas erradas. Tanto é que na cruz do Calvário, no dia do julgamento, quer dizer, no dia em que foi colocado Jesus e Barrabás, o povo pediu nada menos do que Barrabás. Então, estava muito claro a rejeição do Filho de Deus. Tópico 3. Rejeitado por muitos, exaltado pelo Pai. Mesmo o Filho sendo rejeitado por muitos, o Senhor perseverou no cumprimento da missão. Assim, muitos não se deixaram ser levados pelos que o rejeitaram, mas creram em Jesus, receberam a sua palavra e o exaltaram. Assim como nós recebemos a Jesus e o exaltamos como Rei, como nosso Senhor e Salvador. 3.1. João Batista, testemunha do Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aqui foi no momento do batismo, quando Jesus estava se aproximando, aquilo que falamos já lá atrás. Aqui, João Batista cumpre com firmeza a missão de testemunhar e exaltar Jesus Cristo ao relatar que viu o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então estava muito claro, Jesus Cristo veio, o Espírito Santo veio, descendo como uma pomba, repousando sobre Jesus, e ali o Pai o exaltou, dizendo: esse o meu Filho amado, em quem tenho prazer.
3.2. A luz que ilumina os rejeitados. Que luz é essa? Jesus é essa luz. O Evangelho de João nos apresenta a história de um homem cego, de nascença, que experimentou tanto a rejeição quanto a exaltação divina, né? Ali, naquele momento, ele conheceu o Cristo, Filho de Deus. Ele experimentou a rejeição porque ele era abandonado, o cego, mas ele experimentou a exaltação quando Jesus lhe abriu os olhos e ele reconheceu que Jesus Cristo era, sim, o Filho de Deus, a luz do mundo. O próprio João escreve que, após o milagre, aquele homem creu em Jesus e o adorou, em contraste com os que, apesar de sua visão perfeita, estavam presos à escuridão da incredulidade. Quantos não têm a visão do reino de Deus? Não conhecem Jesus, vivem na bolha de sua própria escuridão, que é a sua incredulidade. 3.3, último subtópico. A entrada de Jesus em Jerusalém, a revelação do Messias. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas e João relatam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mostrando que ele é o Messias, o filho de Davi, cumprindo as profecias. Então, naquele momento em que Jesus veio sobre um jumentinho entrando em Jerusalém, o que aconteceu? As pessoas cantavam, Hosana o que vem em nome do Senhor. Então ali foi o ponto alto da presença de Jesus nessa terra e trazendo ali uma bagagem de milagres, de ensinos, porque a partir daquele momento se construiria uma nova história. Mas enquanto na terra é exaltado pelas multidões, esse foi o momento triunfal em que Jesus ele foi aclamado por muitos seguidores, né? Muitos deixaram, mas muitos também o acompanharam e reconheceram que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e naquele momento foi um momento marcante na vida do nosso Senhor Jesus aqui na terra. Aprendemos no tópico 3 que João Batista foi testemunho de Jesus Cristo como Filho de Deus e que Jesus é a luz que ilumina os que estão na escuridão, e aprendemos também que sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, que era um cumprimento das profecias. Os profetas já haviam falado sobre isso, que Jesus seria exaltado, e foi sim naquele momento. Para terminarmos, a conclusão diz assim: o próprio Senhor Jesus Cristo, em seu discurso de despedida, advertiu que seus discípulos enfrentariam rejeições e oposições ao longo da caminhada cristã. No entanto, ele também assegurou que o Espírito Santo os fortaleceria e capacitá-los-ia para perseverarem na missão. É o que estamos fazendo aqui. Muitos tentam nos calar, muitos querem que nós fiquemos em silêncio, mas nós estamos aqui, avançando em fé. Não apenas testemunhando, não apenas ensinando, não apenas aprendendo, sentando para aprender, mas também vivendo para o reino de Deus. É isso que Jesus se alegra, é isso que Jesus veio para fazer. E a sua missão foi cumprida. Os nossos corações pertencem ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza. Quando eu falo nós, é porque eu tenho certeza que o seu também pertence. Meus irmãos, se você quer saber mais sobre rejeição, eu tenho um link que vai ficar aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário afixado. Você pode adquirir esse e-book lá e ter uma visão melhor do mundo que vivemos e da sociedade que nós nos relacionamos, e isso vai nos ensinar como nós podemos lidar com rejeições, com frustrações e muito mais. É só clicar e adquirir o seu e-book. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo.